Por que Deus permite o sofrimento? Boa tarde a você que sempre acompanha meu canal e os estudos bíblicos que acontecem aqui. Hoje eu venho trazer a seguinte palavra: por que Deus permite o sofrimento? Porque as pessoas se perguntam: Deus existe? Se Deus existe, por que estou passando por tudo isso? Eu quero aqui deixar uma palavra bíblica, um estudo bíblico. Eu estive meditando nisso hoje durante o dia. E algumas pessoas fazem esse tipo de pergunta: se Deus existe, por que essa pessoa da minha família morreu? Por que essa pessoa da minha família passou por tanto constrangimento? Por que eu mesmo sofri um duro sofrimento que eu nunca imaginei passar por isso? Então são para perguntas como essa que eu vou deixar aqui o que a Bíblia Sagrada quer para o homem e o porquê que o homem foi criado. Primeiro ponto eu quero ler com vocês aqui, rapidamente. O livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, está escrito assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. A partir do momento que eu disse que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, a pessoa que se pergunta: por que Deus permite o sofrimento? Claro que não há resposta 100% óbvia, porque a pessoa vai pensar assim: mas Deus concorda com a morte, com essa pessoa da minha família que partiu? Deus concorda com a violência urbana? Deus concorda com todo o sofrimento que eu passei? Claro, Deus não concorda com nada disso. Nós precisamos entender porque Deus nos criou, com que motivo nós fomos criados. A partir do momento que você entende qual foi o motivo que Deus criou e o que Deus quer de você, porque Deus criou o homem, você entende que muitos sofrimentos que existem na Terra nada mais são do que livre-arbítrio e a escolha do ser humano em si. Deus criou o homem e o fez viver no jardim. E aí, na escolha do seu livre-arbítrio, a escolha do mal o jogou o homem para fora do jardim. Então Deus, como eu acabei de ler para vocês, o propósito de Deus era para que o homem comesse do fruto das árvores do jardim. O homem não teria conhecido a morte, nem a dor, nem todos os dias da sua vida vivesse de maneira penosa. Mas existem muitas pessoas que se perguntam por que Deus permite o sofrimento. Então, a partir do momento que você pergunta por que Deus permite o sofrimento, você deveria fazer outra pergunta: por que Deus nos criou? Então, Deus nos criou para cuidar de nós, para que vivêssemos eternamente. O plano de Deus para o homem no jardim do Éden era que ele vivesse eternamente. Deus o proibiu de comer da árvore do bem e do mal, mas não o proibiu de comer ele da árvore da vida. Deus visitava o homem 2 vezes ao dia, na viração do dia, perguntando do que ele mais necessitava e se ele precisava de alguma coisa. Se você parar e pensar comigo, o homem comia de todos os frutos das árvores que existiam no jardim, árvores frutíferas. O homem não precisava trabalhar, o homem não precisava suar, viver do suor do seu rosto. Deus o sustentaria. O homem não envelheceria, nem conheceria a morte, nem a violência. Mas Deus ele permite o livre-arbítrio, Deus ele permite as suas escolhas. Então alguns sofrimentos existem por causa de nossas próprias escolhas. Gênesis capítulo 3, 17. E Adão disse, o Senhor Deus dizendo a Adão, e a Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então, a consequência da escolha levou ao homem a um profundo sofrimento. O homem comia dos melhores frutos que tinha na árvore, no paraíso. O jardim do Éden é chamado de paraíso. O homem vivia num paraíso, não precisava trabalhar, não precisava comer o seu pão com dor, não conheceria a morte. Você que
chora a perca de uma pessoa da sua família ou passou por um momento de muita dor. Então, essa palavra vai a você. Todos que na semelhança de Adão que pecaram, o pecado da sua escolha, todos eles sofrem a consequência do pecado de Adão. E qual é a consequência do pecado de Adão? Viver nesta terra, ser expulso do paraíso. E aqui ele vai dizendo que a terra começou a produzir, ele fala, algumas palavras fala abrolho, né? Ou plantas de espinho e ervas. Então, a partir do momento que o homem desobedeceu a Deus, ele foi expulso do paraíso. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Ninguém é obrigado a servir a Deus. Ninguém é obrigado a ir para a igreja, nem a aceitar Jesus Cristo. Da mesma forma que ninguém é obrigado a servir a Deus, ninguém é obrigado a servir os mandamentos de Deus, Deus também não se vê obrigado a cuidar de você. Deus também não se vê obrigado a livrar você de muitas dores, de muitos sofrimentos. Então, eu respondo a seguinte pergunta: por que Deus permite o sofrimento? Deus permite o sofrimento porque aquelas pessoas que são seus filhos não querem ser cuidados por Ele. Concorda comigo? Se você diz que é filho de Deus, a partir do momento que você não quer obedecer e nem ouvir as palavras de Deus, você quer viver a sua própria vida. Você quer viver a sua própria regra. E aí eu tenho meu filho. Falo: filho, olha, o pai tem experiência, isso aqui não é para você. Mas a partir do momento que o meu filho fala assim: olha, eu quero ter a minha experiência de vida, pai. Eu quero viver as minhas próprias regras. Então ele vai viver a dor dele. Muitas coisas ele não precisaria passar, ele não precisaria passar. Mas pelo fato dele ter as suas escolhas e não estar mais debaixo da minha tutela, então ele está sujeito a inúmeros e muitos sofrimentos. Então, assim, são muitas pessoas que se perguntam: por que Deus permite o sofrimento? Porque você não quer viver debaixo da tutela de Deus. Você decidiu não viver de acordo com a palavra de Deus. Você decidiu viver de acordo com as suas próprias escolhas. Interessante isso aqui, viu? Olha, Gênesis capítulo 3, 18. Espinhos, cardos ou abrolhos também produzirás, e comerás da erva do campo. Gente, o homem se alimentava dos frutos do paraíso, mas saindo do jardim teve que comer cardos, abrolhos. O abrolho é uma planta que tem espinho por dentro e por fora. Serve como algum tipo de erva, de planta medicinal também. Estava estudando sobre isso. E produzirá ervas. Gente, para quem comia os frutos, todos os tipos de frutos de árvore do jardim, ia comer ervas, ia ter que usar abrolhos para produzir algum tipo de remédio, porque a partir do momento que ele estava sendo expulso do paraíso, o seu corpo ia adoecer. Pensa comigo, Deus não fez o homem para isso. Quantas pessoas agora que estão nos hospitais, estão internadas com dor? Eu duvido que Deus quer isso para o ser humano, mas as escolhas de Adão nos atingiram até os dias de hoje. Gênesis 3,19. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te torne a terra que te fora tomado. Porquanto és pó, em pó tornarás. Então Deus tomou o homem do pó da terra. Entenda, no Éden, a terra era chamada de Éden. Dentro do Éden, Deus plantou um jardim. Claro, depois da queda do anjo. Outra hora eu explico sobre isso. Teve uma batalha no céu, Isaías 45, 18, se eu não me lembro bem. Chega a dizer que a terra foi criada, porém não foi criada vazia, mas foi recriada para que fosse habitada. Então, na guerra dos anjos, a terra, o Éden, foi destruído, que um anjo de luz estava no Éden, né? E o Éden foi destruído com a guerra. Então, Gênesis capítulo 1, você vê ali que a Bíblia Sagrada fala que havia trevas sobre a face do abismo, porque a terra era sem forma e vazia,
e o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas, ele não tinha onde habitar. Então Deus disse, haja terra, haja luz, Deus fez a terra, e na terra Deus plantou um jardim chamado Éden. E naquela terra, a qual tinha havido uma grande batalha, aquela terra, do pó da terra, do pó da guerra que houve entre os anjos e os demônios, né? Que o próprio Lúcifer queria tomar o lugar de Deus, então foi expulso do paraíso, e nessa guerra a terra foi destruída, e Deus, para não deixar esse espaço vazio, criou um jardim chamado Éden e fez nós um pouco inferior aos anjos. E Deus nos fez com muito carinho para cuidar de nós. E do pó da terra, daquela terra seca, Deus foi lá e nos fez conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, Deus nos fez. Mas não era para nós tornar ao pó da terra, mas o homem fez uma escolha em escutar a serpente, em escutar o diabo, em escutar a voz de Satanás, ir contra os princípios de Deus. Deus disse para o homem, não coma, não vá por esse caminho. Mas o homem deu lugar à imaginação, o homem quis ser como Deus. Está escrito no livro de Gênesis que ele é como um de nós, conhecendo o bem e o mal. E aí, quando ele desobedece a Deus e dá ouvido à voz daquele que foi expulso do paraíso, então ele é expulso da terra do Éden, do jardim do Éden, e volta para a terra que foi tomada, e Deus dá a sentença. Do pó eu tomei você e te fiz, agora o pó você vai tornar a voltar. E aí você se pergunta, o plano de Deus era esse, que nós permanecêssemos sem conhecer a morte, que Deus cuidássemos de nós, então nós fomos expulsos por causa de Adão, e hoje vivemos esse profundo sofrimento, violência urbana, a gente vive dias difíceis para comer o nosso pão, dias trabalhosos. E aí a pergunta que eu fiz no começo, por que Deus permite o sofrimento? Por causa do livre-arbítrio. Depende das suas escolhas, você vai ter uma vida de paz. Se a sua escolha for correta, você será bem-aventurado. Se a sua escolha for ruim, meu irmão, o que te espera é o sofrimento. E para conclusão desse raciocínio, Romanos capítulo 3, 23, Paulo escreve assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos que pecam são destituídos da glória de Deus. A glória a qual falei, a glória a qual Deus fala com o homem, a glória pela qual Deus cuida do homem, a glória pela qual Deus enviou seu Filho Jesus Cristo e através do Senhor Jesus prometeu vida eterna no céu. Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça e pela redenção, que amor, né? Sendo justificados gratuitamente pela sua... é de graça. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, é de graça. Deus jamais vai cobrar a salvação de alguém. Você que está no meu canal, você que me escuta, você que acha que não é digno de salvação, você que tem que se culpado, você que tem que se perguntado por inúmeras coisas, digo para você uma coisa, o melhor caminho é Jesus como Salvador da sua alma. Adão errou em ter feito uma má escolha, mas através do Senhor Jesus Cristo, através da sua graça, como eu acabei de ler aqui agora, sendo justificados gratuitamente pela sua graça e pela redenção. O que é redenção? Deus vai nos devolver ao paraíso. Deus vai nos levar ao paraíso. Olha o ladrão da cruz. O que estava à direita de Jesus. O ladrão da cruz, a Bíblia Sagrada fala que quando Barrabás o acusou, desce daí, ele falou, olha o que é o arrependimento. Deus permite o arrependimento, o sofrimento também para conduzir o homem ao profundo arrependimento. Bom, se ele tiver consciência dos seus atos. Então o homem da cruz, aquele que estava pendurado,
e que defendia Jesus dizia: você não sabe o que diz, esse homem não fez mal algum para receber esse castigo de cruz. Mas nós, que Barrabás e aquele homem eram? Eles eram estrupadores, ladrões, salteadores. Esse homem pendurado numa cruz, eu acredito que ele conhecia os mandamentos de Deus. Ele ali arrependido dos seus atos, porque ele sabia que o que ele estava recebendo era fruto dos seus atos, disse a Jesus e ao ladrão: esse homem mal nenhum fez, mas nós recebemos essa dura condenação pelos nossos atos que fizemos. Então nós recebemos esse castigo no nosso corpo e todo esse sofrimento porque merecemos, porque nós também fizemos muitas pessoas sofrer. Deus perdoa o ladrão? Perdoa. Assim como perdoa o ladrão da cruz, porque o ladrão da cruz, ele sabia que aquela dura dor, que aquele duro sofrimento que ele estava sofrendo é porque também ele tinha feito outras pessoas sofrer. E ali naquele profundo arrependimento, ele volta a Jesus, repreende o Barrabás dizendo: mas esse aí mal nenhum fez, esse aí mal nenhum ele cometeu. Deus não vai permitir o sofrimento na vida de uma pessoa que não fez mal a alguém. Disso eu tenho certeza, porque Jesus ele estava naquela cruz porque ele foi o Cordeiro Imaculado. Mas se você não fez mal nenhum a ninguém, se você não fez ninguém chorar, se você não fez ninguém sofrer, se você não plantou esse mal, também você não vai receber. Mas a pessoa que faz algum tipo de mal a alguém, que faz uma pessoa sofrer, esta pessoa vai sofrer também. Assim como o ladrão reconheceu que as suas atitudes fizeram outras pessoas sofrer. E ali, no seu profundo estado de arrependimento, ele disse o seguinte: pediu perdão e disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu paraíso. Ele não pediu para Jesus: olha, eu quero entrar no teu paraíso. Ele estava ali, arrependido do que fez, sabia que o que ele estava recebendo era pelo fruto de seus atos. Ele achava que não era digno nem de receber o perdão. E ele disse a Jesus: Senhor, eu não estou te pedindo para entrar, mas lembra-te de mim quando entrar no repouso. Eu estou fazendo este vídeo porque eu tenho certeza que você que está me escutando, que quer servir a Deus, que se encontra num profundo estado de sofrimento e acha que Deus não está olhando para você, digo para você com toda a certeza do meu coração: Deus lembra-se de você, Deus faz você ser lembrado. E se você crê, entrará com Jesus Cristo no paraíso e no seu repouso. Creia que Deus é um Deus de perdão, é um Deus de arrependimento. E Ele permite o sofrimento para te conduzir ao arrependimento. Obrigado desde já a todos vocês que deixaram a sua curtida, que têm se inscrito no meu canal. Fique com Deus e que Deus te abençoe.